Eu não acho que é uma crise, não acho que é um problema do Palmeiras, eu acho que é um momento da equipe, dessas oscilações normais que acontecem no futebol brasileiro. Contra o Juventude, o Palmeiras ganhou, mas o Palmeiras deu mais espaço do que o time do Abel costuma dar. Os espaços hoje foram um pouco maiores, porque obviamente o Fortaleza é bem melhor que o Juventude na construção. E o Palmeiras, hein? Que sapecada, hein? Fortaleza fez 3-0 no Palmeiras. Olha, na era Abel, o Palmeiras só tinha perdido de 3-0 2 vezes na vida. Uma para o Internacional, última rodada do Campeonato Brasileiro, que já não valia mais nada, para o Palmeiras, né? E o ano passado perdeu para o Flamengo por 3-0. Ponto final. Ou seja, o Fortaleza aplica no Palmeiras uma das piores derrotas da era Abel Ferreira, hein? Flamengo, agora o Fortaleza e antes tinha perdido também para o Internacional. E a gente começa falando sobre esse jogo e é o seguinte, hein, o Elton, a gente pode apontar o dedo dessa vez para o Abel, que está muito na conta dele essa derrota pelas escolhas que ele fez. Os palmeirenses estão loucos da vida, hein, Elton? É isso, William. Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Eu estou curioso para ouvir o Abel Ferreira. Também, muito. Porque eu sei que ele vai falar duas coisas. Talvez em outras palavras. A primeira é: o gramado do Castelão não me permitiu colocar os meus principais jogadores. Ok. Eu acho que ele vai citar o fator gramado. Lembrando que ele está de olho no jogo de segunda, né? Segunda-feira que vem tem um clássico contra o Corinthians. Mas tá longe, né? Tá, mas sabe como é que é, né? E o segundo ponto é justamente o desgaste físico, né? Que ele já tinha citado em outras oportunidades, que isso impacta no jogo dele. Mas a escalação também deixou a gente bem curioso, né? Dobra de laterais, por mais que o Mike já tenha feito e faz muito mais hoje, né? Um ala como em relação a ser um lateral. O Caio Paulista, que começou nessa posição de ponta, né? De jogar um pouco mais à frente, virou lateral depois no Fluminense e no São Paulo, mas é um cara que tem essa característica, são caras acostumados a fazer isso. Mas era justamente a antítese do que o jogo pedia, né? Que é um campo pesado, que é um campo que realmente tem muitos problemas, né? O campo do Castelão, o próprio Fortaleza reclama, os adversários quando vão para lá também reclamam, mas era um jogo de transição rápida que o Fortaleza soube aproveitar melhor. Foi um Palmeiras com a rotação um pouco abaixo e o Fortaleza que está recuperando também a sua essência, né? Perdeu o Moisés lesionado na final da Copa do Nordeste, o Breno Lopes, que é um conhecido, né, da torcida do Palmeiras, por essa relação com o Palmeiras, aí o Fortaleza também fica prejudicado, mas é um time que tem, de novo, né, essa identidade de jogar nessa transição rápida, aproveitando os espaços deixados pelos adversários quando jogam no Castelão. O Palmeiras não entendeu essa rotação e o time do Fortaleza aproveitou muito bem. É bom lembrar que o Fortaleza arrumou um empate com o Galo recentemente, né? E na última rodada, e agora vencendo o Palmeiras em casa, dá uma arrancada boa, chega aos 17 pontos ali na tabela de classificação. Por falar em Galo, a gente vai falar também da excelente vitória do Atlético, estava precisando se reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro, outra equipe que está ali com 17 pontos, venceu o Internacional por 2-1, e a gente vai passar também pelo empate do Corinthians, o empate com sabor de vitória, né? Porque o Cuiabá teve ali para resolver a parada, teve ali para ganhar o jogo, teve um pênalti a seu favor, desperdiçou e o Corinthians conseguiu arrancar um empate. A gente vai falar também, Corinthians que permanece na zona do rebaixamento. O campo, o desgaste físico, essas coisas justificam as opções do Abel hoje, ô Leonardo Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite ao nosso fã de esporte. O problema era que se ele queria ter o time mais forte possível contra o Corinthians na segunda-feira, ele ainda por cima saiu com 2 baixas, né? Saiu sem o Rony e sem o Aníbal Moreno. E são 2 desfalques importantes, sim, pelo contexto atual do Palmeiras. Eu acho que o ponto é que as escolhas, ele podia ter uma ideia com elas, mas elas não se confirmaram, né? Com esse quarteto, os jogadores mais ofensivos do Palmeiras, né? Que eram Mike, Gabriel Menino e Rony, né, e Caio Paulista. Mas talvez a substituição no intervalo não seria a que eu faria, né? Eu não tiraria necessariamente um dos zagueiros para melhorar a estrutura do time com a entrada do Veiga. E no mais, eu senti o Palmeiras muito em dificuldade pelas questões que o Elton já levantou aqui, né? Não entender exatamente o que o Fortaleza queria do jogo e que tipo de armadilha o Fortaleza queria provocar.
Mas lembrando sempre que, antes de tudo, é uma vitória do Fortaleza. Sem dúvida. Né? Bela vitória do Fortaleza. Que perde Zé Wellison logo no começo do jogo, aos 8 minutos, que entra o Lucas Sacha, mas que tem no Hércules um jogador que cresce a cada jogo, né? Impressionante a bola que ele joga, a enfiada que ele dá pro Pikachu ali no segundo gol. No gol do Lucero é fantástica. O Lucero é o tipo de centroavante que todo time gosta de ter, né? Que como tem facilidade para definir, como define bem, como ajuda. E o Fortaleza é o time que, assim, tem times que estão sofrendo muito com desfalques, é verdade, em função de Copa América, sequência de jogos, mas em termos de logística, ninguém sofre mais que o Fortaleza nesse campeonato, em termos de número de jogos, deslocamentos, sequências complicadas, e o Fortaleza, naturalmente, em função disso, até oscila muitas vezes. Mas hoje foi um resultado, não foi um resultado mentiroso, né? Você pode falar, 3-0, às vezes chegou 3 vezes, fez 3 gols. Não, acho que hoje o resultado foi do tamanho que foi a superioridade do Fortaleza, né? Foi um 3-0 daqueles bem dados mesmo, hein, Vitor Birner? E aí eu quero saber de você também, aí a conta do Abel nessa história. Tudo bem, William? Boa noite Tudo a bem. você, Elton, Léo, professor Calçade, as fãs do esporte. Eu vou muito na linha do que disse o Léo. A ideia do Abel, em primeiro lugar, foi poupar os jogadores, acho por causa do calendário e também porque tem o Clássico. Alguns titulares hoje, inclusive, não foram titulares, entraram depois durante o jogo na partida anterior. Pela necessidade. Exatamente, contra o Juventude, e aí ele vendo a questão física também, né? Aí hoje também outros acabaram sendo poupados, enfim, os que tinham sido entrado durante o jogo no anterior, nesse começaram o jogo, alguns ficaram para depois, então ele vai tentando fazer esse esquema devido ao Eu desgaste. não acho que a dobra de laterais é uma ideia ruim, ao contrário, acho que a ideia é até boa. Né? Você tem 2 jogadores ofensivos pelo lado, você consegue fazer pressão alta se for necessário com esses jogadores, você consegue ter caras que puxam o contra-ataque, mas ela foi muito mal executada. Sim. Muito mal executada, mas muito mal executada mesmo. E aí teve um terceiro aspecto, isso me chamou bastante atenção. Eu não acho que é uma crise, não acho que é um problema no Palmeiras, eu acho que é um momento da equipe, dessas oscilações normais que acontecem no futebol brasileiro. Contra o Juventude, o Palmeiras ganhou. Mas o Palmeiras deu mais espaço do que o time do Abel costuma dar. Os espaços hoje foram um pouco maiores, porque obviamente o Fortaleza é bem melhor que o Juventude na construção. Mas eles estavam ali do mesmo jeito que estiveram no jogo anterior. E hoje o Fortaleza aproveitou. Né? Tanto em contra-ataque, quando uma marcação ali, o jogador entra pelo meio, né? Constrói entrando na área com a bola, carrega a bola muito mais do que normalmente a gente vê os jogadores que atuam contra o Palmeiras conseguirem fazer, porque sempre quando você passa por um marcador tem outro atrás em cima, e se o de trás não estiver em cima tem um terceiro jogador. É um time de pressão, sem espaço, que vai dominando o jogo taticamente e mentalmente. Hoje o Palmeiras não dominou nem taticamente e mentalmente, como deu espaço, ele foi sucumbindo ao longo do jogo e não mostrou o poder de reação usual. Parabéns, Fortaleza. Acho que é um jogo ruim do Palmeiras. Em breve tudo deve voltar ao normal no equipe do Abel.